Olá, é um prazer retornar ao Papimem, estar com vocês nessa nova palestra, cujo nome é Funções, Por que Funções? De Volta ao Futuro. Em seu tempo, a gente explica esse de volta ao futuro. Vamos às telas. Eu gostaria, antes de começar propriamente o conteúdo da palestra, o conteúdo específico da palestra, insistir numa coisa que todo mundo que já eventualmente assistiu palestras anteriores minhas sabe que eu privilegio isso, né? É muito interessante vocês perceberem que o Papimem, ele já vai para seus 30 anos, né? Mais de 30 anos. E desde 2001, existem vídeos que são disponibilizados na plataforma do INPA. Então, no caso específico meu, que gosto de citar muita bibliografia e alguns arquivos auxiliares, eu criei um Google Drive onde eu deixo toda a tralha que eu disponibilizei em todas as palestras para vocês, né? Então vamos dar uma passada rápida nisso, porque eu quero fazer alguns comentários sobre essas questões. Vamos lá. Em primeiro lugar, se você quer entrar numa... Você sabe que tem uma aula que é de 2000, julho, você já sabe disso, vamos supor. Então, a maneira mais rápida de você entrar na plataforma do INPA com as aulas daquela sessão de julho, no ano, etc. e tal, é digitando isso aí. Então, nesse caso, quando eu fiz isso, apareceu esse link, né? Eu cliquei nesse link e apareceu, então, a tela do INPA que faz a propaganda dessa instância de julho do Papimem. E se você descer do meio para o final, tem exatamente as aulas. Obviamente, vocês já devem ter percebido que, quando começa o Papimem de um determinado dia, essas informações, que são o nome dos documentos de cada professor, viram links. Então, no meu caso, ainda não virou link, porque eu estou gravando antes, né? Então, se eu clicar nisso aqui, aí sim, vai aparecer o documento básico, que no meu caso, começa direto com um link para o meu Google Drive. E para facilitar vocês, se olharem o vídeo lá na descrição, também tem esse link, né? Para você não precisar entrar via o Papimem, esse documento geral do Papimem do semestre, né? Muito bem, no meu caso, eu posso até clicar aqui, você aqui já está vendo que eu estou abrindo o meu Google Drive, mas eu vou sair fora do meu Google Drive pelo seguinte: eu quero continuar no próprio PowerPoint. Ih, peraí que eu fiz uma besteira, né? Tudo bem, não fiz besteira não. Está lá, meu próprio Google Drive, mas só que está no PowerPoint isso para vocês. Observa, aqui estão todas as palestras que eu já apresentei, de 2019 até agora, e tem 3 documentos que são meio padrão, né? A BNCC, que evidentemente quem me conhece há algum tempo sabe que não é exatamente a minha grande paixão. A BNCC Matemática, onde eu coloco uma habilidade em cada linha de todos os anos, né, do primeiro ao 9º e mais o ensino médio. Qual é a grande vantagem disso? É que se você quer saber qual é a primeira vez que a palavra cartesiano consta num determinado ano, você vai lá, faz a busca e fica fácil resolver essa parada no Excel. E também o conjunto de todas as aulas do Papimem. É uma outra planilha que eu já tenho disponibilizado nos 3 últimos anos, em que eu tenho a lista de todas as palestras e eu vou mostrar detalhes mais adiante. Muito bem. Se eu entrar nessa palestra de agora, né, eu vou ter uma bibliografia, que é uma outra pasta dentro do meu Google Drive, e 3 documentos associados a esta palestra. O documento básico, sugestões de aulas do Papimem sobre funções, que a gente vai passar rápido nisso. E aqui é que às vezes tem links que eu acho interessantes para mostrar para vocês, de algum professor, etc. e tal, então eu boto num TXT. Vamos em frente. A bibliografia, eu sou um pouco exagerado. Eu sou um pouco exagerado pelo seguinte: eu acho que cultura geral não faz mal a ninguém. Então, se um dia você não quiser ouvir sua novela, você abre um livro desses e lê. Talvez você aprenda um pouco mais do que na novela. Então, sem sacanear, essa terceira bibliografia, eu acho sensacional você saber que existe.
Primeiro que da Springer não tem coisa boba, né? A Springer, em 2014, 15, publicou a primeira versão dessa enciclopédia de educação matemática. Gente, vocês não podem imaginar. Qualquer coisa que você pensar sobre educação matemática, dificuldades de ensinar determinado tema, caminhos alternativos, desde a escola, pré-escola até ensino superior. É uma coisa inacreditavelmente competente. E 2020 foi a segunda versão. E eu espero que realmente em 2025 venha uma nova versão desse calhamaço. Então vocês têm isso aqui em PDF. E a outra documentação que eu gostaria de chamar a atenção é do Nicole Oresme. Quem assistiu minha última palestra de proporção sabe que eu devo ter algum xodó pelo Oresme, né? O Oresme é um camarada, lá do tempo do Onça, que criou alguns insights extraordinários. Há quem diga, por exemplo, que cortes de Dedekind, na construção dos reais, tem um quê de inspiração no trabalho de Oresme, quando ele define razões que não necessariamente são números racionais. É uma coisa linda de se ver, e na minha palestra anterior eu falo sobre isso. Além do mais, ele fez o que poderia se chamar do primeiro gráfico, duas dimensões. O que eu quero dizer com isso? Ele estava interessado em movimento. Então ele marcava tempo e velocidade e botava, digamos assim, retinhas ou curvas para mostrar o desenvolvimento do movimento. Era mais uma geometria, não tinha essa ainda de eixos cartesianos, naturalmente, que veio no século XVII, com Descartes e companhia limitada, né? Então, essas duas bibliografias são interessantes. A enciclopédia é para você ver o que tem, né? E o Nicole Oresme, um pouquinho de história. Muito bem. No Google Drive, voltando a ele, tem as aulas do Papman. Por que eu acho isso importante? Está numa planilha, e observa aqui na primeira linha, né, você tem umas combos. Se não aparecer essas combozinhas aqui, você vai lá no Dados, aí aparece Filtro, você clica no filtro, e aí essas combos aparecem. Se você clicar numa particular combo, ela mostra todos os valores que estão naquela coluna. Você pode desselecionar tudo para selecionar, por exemplo, só a função, e aí você clica no OK e vão aparecer todas as aulas de funções. Eu criei temas e subtemas meio aleatoriamente, claro que com uma certa lógica, mas evidentemente que outra pessoa talvez pudesse fazer melhor. Mas qual é o objetivo? É, de alguma maneira, agrupar as aulas em grandes temas, né? Que ajuda vocês a procurarem as coisas que vocês estão interessados em assistir. E lá no final tem o resto das aulas sobre funções. Eu não vou saber dizer ao certo, mas eu acredito que hoje é por volta de 40 aulas sobre funções, eu imagino. Bom, vamos em frente. E por que funções? É o seguinte, eu não vou abordar nessa nossa palestra o estudo de uma particular função, nem a definição formal de função ou informal de função. Porque hoje, se você quer estudar a função exponencial, se você quer estudar funções trigonométricas, se você quer estudar qualquer das funções usuais do ensino médio, você tem um monte de aulas sobre isso. Então, o que eu fiz? Eu resolvi inventar uma maratona Papflix, né? É uma maratona do Papman, né? Ou seja, não é Netflix, é Papflix. E qual é a sugestão cretina que eu estou dando? Uma meia dúzia de aulas, pouquinho mais que meia dúzia, bem da verdade, que você, num fim de semana, vai conseguir, comendo umas 50 pizzas, vencer todas as aulas sobre todos os assuntos abordados nas aulas de funções ao longo dos quase 30 anos de vídeos coletados e disponibilizados para vocês. Então, olha só, de conceitos preliminares, um parênteses. No texto, onde eu cito essas aulas, eu faço uma breve descrição de alguns aspectos relacionados àquela particular aula. Aqui eu estou só listando para a gente não perder muito tempo. Então, conceitos preliminares, lógica, um pouquinho de lógica, com o Antônio Branco, que apresentou isso há uns 5 anos, 2019. Cardinais e funções. Vejam que interessante,
Qual é o primeiro contato que a gente tem sobre função? Na verdade, a gente nem se dá conta disso, né? Porque quando a criança começa a contar, ela fala 1, 2, 3. O que ela está fazendo? Ela está fazendo uma bijeção, né? Então, quando você, naqueles cadernos de criança, ligue o bichinho à sua casinha, liga o bichinho ao que ele gosta de comer. O que você está fazendo ali, em geral, é fazer uma ligação que essa é a característica, no final das contas, do que é número, né? Número é exatamente a característica comum a todos os conjuntos que podem se ligar através de bijeções. Então, na verdade, o primeiro contato sobre função é através da cardinalidade, do conceito de conjunto finito, conjunto infinito. Vamos em frente. E o Paulo aborda isso e aborda também contagem nessa aula. Quer dizer, funções injetoras, bijetoras, etc., crescentes e assim por diante. Aspectos históricos é o livro aberto sobre funções do Gladstone e do Michel. Depois, função afim, uma aula do Eduardo Wagner, e eu coloquei essa minha aula de proporcionalidade e aplicações, porque função afim passa por esse caminho, né? A abordagem do Eduardo é diferente, aí elas se complementam. Função quadrática, função exponencial e logarítmica, eu acho muito importante para o professor do ensino médio, e mesmo do ensino fundamental lá no oitavo e nono ano, porque a gente estuda radicais, estuda potências, e normalmente a gente dá uma coxambrada legal, né? Porque você facilmente define expoente inteiro, né? Quer dizer, inteiro positivo. Aí tudo bem, expoente zero, expoente negativo. Expoente fracionário a gente já dá uma coxambrada, né? Por que existe o tal elevado a fracionário. Então, é bacana porque essas duas aulas de exponenciais, elas te dão o direito, digamos assim, de elevar qualquer número real positivo a qualquer número real positivo. Ou seja, te dá uma justificativa para a gente livremente poder falar na exponencial. O pensamento multiplicativo e a BNCC é uma aula que eu dei, cujo objetivo é muito mais a modelagem, né? É entender, olhando um pouco para o Vergniaud, né? Para o Gerard Vergniaud, quer dizer, o cara dos campos conceituais, que indiscutivelmente eu sou macaca de auditório dele, o pensamento aditivo e o pensamento multiplicativo. Quer dizer, você modela um fenômeno que tem características aditivas, você vai para a função afim. Você modela um fenômeno com características multiplicativas, você vai para a função exponencial. E eu usei como mote nessa aula, o elo de ligação, o conceito de média, o conceito genérico de média, que é estar entre. Aliás, essa aula particularmente, eu sou muito exigente comigo mesmo, essa aula eu gostei, cara. Então, eu sugiro que você assista, porque ela tá interessante. Esta aula está interessante. E a função logarítmica, né? Ou função logaritmo, que o Luciano também aborda através do GeoGebra, e ele mostra, óbvio, as características da logaritmo como inversa da exponencial. E as trigonométricas. Essa aula eu acho imperdível para qualquer professor do ensino médio. Se você acha que quando a gente fala seno de x, pensando em funções, o x está escrito em radianos, se você ainda acha isso, eu sugiro que você assista essa aula, porque o x definitivamente não é radianos, é um número real. Então, vocês vão aprender um conceito importante nessa aula do Eduardo. Vamos em frente. Ou seja, em um fim de semana, 2 dias, 6 horas por dia, com pipoca ou pizza, você consegue vencer essa maratona Papiflix. Reclamações para o meu e-mail. Bom, por que funções? Esse De Volta ao Futuro é uma brincadeira que eu não posso deixar de colocar, porque eu às vezes sou meio sacaninha mesmo, né? Durante a pandemia, ficou todo mundo meio que preso em casa, né? E num determinado momento eu postei no meu, oh meu Deus do céu, no meu Facebook,
A gente esquece o nome do Facebook, parece até que é um troço de 100 anos atrás, né? Meu filho diz que só velho posta no Facebook. A minha resposta para ele foi óbvia, sim, mas eu sou velho, né? Então eu postei no Facebook há uns 4, 5 anos atrás essa tela. Obrigado, Dr. Brown, por conversar comigo nesses dias tão difíceis. Obrigado, professor Nehabi. Estava sentindo falta de ver outras caras. Eu que agradeço. Então, na verdade, quando eu me lembrei qual seria o encaixe que eu ia dar para a aula, eu não pude deixar de lembrar do ontem, do hoje e do futuro. E aí eu me lembrei dessa porcaria que eu postei lá no Facebook e achei que seria divertido mostrar para vocês. Porque, gente, professor pode até achar que não tem apelido. Se ele acha que não tem apelido, é porque ele não perguntou para a turma. Porque não conheço nenhum professor no mundo que as turmas não coloquem apelido. Eu tenho uma meia dúzia de apelidos. E um deles é o famigerado Dr. Brown. Bom, funções hoje e funções ontem. Funções ontem, eu escrevi há 50 e poucos anos atrás uma apostila para o curso Impacto aqui do Rio de Janeiro, sobre funções. E, na verdade, a parte anterior a funções era abordando os seguintes conceitos: par ordenado, gráfico de um par ordenado, proposições e sentenças abertas. Ou seja, mesmo a criança, ela já tem que ser introduzida ao fato de que quando eu falo 5 é igual a 4, a gente dá um atributo para essa frase. Essa frase é falsa, né? 5 é maior do que 4, essa frase é verdadeira. Tanto é que ela faz problemas de comparação já no primeiro ano. Então, essa linguagem de uma proposição é útil. E sentença aberta já seria uma coisa um pouquinho para depois, que são as relações entre objetos na linguagem, na gramática que você está usando, né? Sentença aberta, x² maior que 1, isso daí é verdadeiro ou falso? Não. Sentença aberta, considerando um dado universo, ela não tem um valor verdade, ela tem um conjunto verdade. E aí, o conjunto verdade associado ao conjunto universo das variáveis que compõem a sua sentença aberta, vão me propiciar criar o gráfico das sentenças, porque o conjunto verdade é um conjunto de pares, e quando eu faço o gráfico de um par, se ele for um par real, eu vou poder associar isso a um ponto do plano, com a abscissa tal, ordenada tal. Por que eu estou narrando esses fatos para vocês? No texto, vocês têm isso desenvolvido. Eu não vou perder tempo desenvolvendo isso em detalhes, eu vou trabalhar mais em exercícios e vão entender por quê. A grande crítica que eu faço ao estudo de funções hoje é que a gente enfatiza muitas vezes o que não é importante. Porque olha em que estado a gente está hoje. A intimidade com o plano cartesiano é o que vai dar a cognição para as crianças e para os jovens conseguirem entender comportamentos, né? Modelagem de comportamentos na área de biologia, de ciências, biologia, química, física, astronomia, etc, etc. E hoje a gente tem 1 trilhão de aplicativos que resolvem literalmente qualquer coisa que você queira. Veja, eu não estou nem falando nas IA, especificamente, as plataformas de IA especificamente. Todos esses aplicativos têm uma dose de IA, não generativas, mas têm uma dose de IA. Então, a grande questão é, como é que eu abordaria hoje funções? O que eu acho importante enfatizar? Bom, eu continuo achando importante criar uma cognição envolvendo todos esses conceitos que estão escritos aqui. Agora, para pensar uma coisa. Vocês acham que o Descartes, que não foi nem ele que chamou de função, né? Ele criou, né, junto com Fermat, essa questão do plano e tal, bababá, mas não foi ele que criou a palavra função. Se não me engano, foi D'Alembert, não tenho muita certeza.
Mas ele não estava pensando no que nós chamamos de função hoje, né? Não estava pensando nisso. Nem o Newton estava pensando nisso. Aliás, eu falei d'Alembert, não, Fermat. O Newton, quando ele começou a trabalhar cálculo, como a gente conhece hoje, é porque, na verdade, função só faz sentido se você está interessado em trabalhar com a variação dela, né? Ou então, mais interessante ainda, quando o seu objeto de investigação é a função. Se você tem uma equação diferencial, quem é a sua incógnita? O que você está buscando? Né? Um comportamento que seja justificado pela descrição da equação diferencial. Então, eu acho que no ensino fundamental e médio, sem dúvida, 99,9% dos nossos exemplos são funções reais de variáveis reais, a gente deve dar mais ênfase ao que vem antes, que é os gráficos básicos. Quer dizer, esquece, num primeiro momento, essa história, domínio contra domínio, imagem, injetora sobre injetora, crescente, decrescente. Cara, isso aí enche os ouvidos da criança e do jovem e ele acaba não dando ênfase ao que é mais importante, é criar uma intuição no plano cartesiano, entre aspas, na analítica da coisa. Não gosto muito de falar analítica, porque eu não estou preocupado com distância de ponto, a reta, nada disso. Eu estou querendo simplesmente saber o seguinte, qual é o gráfico de uma sentença aberta? E hoje, com essa parafernália de aplicativos, onde você escreve uma equação, fotografa com seu celular e aparece o gráfico e ainda pergunta o que mais que você quer saber, perdeu a graça você ser obrigado, como nós éramos, ou eu era, e vários de vocês também, a fazer o gráfico de 500 trinômios do segundo grau. Gente, pelo amor de Deus, quem faz o gráfico de 500 trinômios do segundo grau são os aplicativos. A gente tem que entender qual é o barato da função quadrática, né? Mas fazer gráfico de polinômio do segundo grau, eu vou fazer os primeiros, vou pegar a manha, vou entender qual é a característica geral e muito dessa intuição eu desenvolvo exatamente nos aplicativos. Eu vou dar ênfase, até por uma questão de tempo, né? Eu gostaria de apresentar vários, mas não vai dar. Eu uso muito o Wolfram Alpha e uso muito o Desmos, porque eu acho que o Desmos tem uma interface mais simples que o GeoGebra para as coisas simples. E isso tanto é verdade que o GeoGebra mudou a interface, copiando uma parte da interface do Desmos. E não vou ainda discutir isso com o Eduardo Wagner, não está na hora de falar em inteligência artificial ainda, porque nosso Brasil tem 2.200.000 professores nos mais distantes rincões. Então, vamos ser realistas. Já dá para se pensar em usar um Google, um Demos? Dá, né? Algumas escolas, mesmo as escolas mais pobres, muitas vezes têm um computador. Pode não ser o top de linha, mas eu não preciso de computador top de linha para rodar o Desmos e rodar o Google, né? Então, eu escolhi usar o Desmos, basicamente, que eu acho que ele pode ser usado no celular, como eu vou mostrar, e pode ser usado numa plataforma tipo um laptop. Vamos em frente. O que nós vamos enfatizar é de que maneira os aplicativos me ajudam a criar uma maior cognição nos gráficos das sentenças simples, que basicamente são as funções que a gente aprende no ensino fundamental, muitas vezes 8º e 9º, função afim, função quadrática, e depois lá no ensino médio é que a gente entra com as exponenciais e os logaritmos da vida. Então vamos lá. Eu quero chamar a atenção de uma coisa importante que não é muito enfatizado, até na própria formação dos professores. Se você pegar a BNCC, você vai ver que a 5ª competência geral da BNCC para a matemática é a que se segue. Compreender e utilizar com flexibilidade e precisão diferentes registros de representação matemáticos,
algébrico, geométrico, estatístico, etc., em busca de solução e comunicação de resultados de problemas. Olha só, o que significa isso na verdade? Isso é semiótica. Hoje, evidentemente, nós morremos pela semiótica, porque o marketing, né, pega a gente pela boca. Né? E o Duval, o Raymond Duval, tem que fazer biquinho porque ele é francês, né? Raymond Duval. Esse camarada pegou o Peirce, né, com toda a sua teoria de semiótica, e fez uma semiótica matemática, né? Onde ele chama registros de representação semiótica. Né? Ou seja, olha o que acontece. Como é que eu posso representar uma função? Ou o que me lembra função? Eu tenho um registro que pode ser tabela, pode ser um gráfico de barra, que já no primeiro ano do ensino fundamental a criança tem isso na BNCC. Né? Imagina, cada criança mede a sua altura, aí cria uma tabelinha, bota lá, João, altura tal, Manuel, altura tal, Maria, altura tal. Então, gráfico de barra, esses mais simples, podem ser usados, e solicita-se que sejam usados, desde o primeiro ano. Outro registro, diagrama, aquele diagrama básico, setinha e tal, função injetora, etc. e tal. Sentença aberta, porque a sentença aberta ela pode relacionar grandezas que podem estar ligadas, né? Quer dizer, variáveis que podem estar ligadas a grandezas físicas, químicas, biológicas, etc. Máquina. Eu adoro essa representação. O gráfico propriamente dito, grafo, que em determinadas circunstâncias também são funções de A em A, por exemplo. Né? Então, gente, há um sem número de representações e é muito interessante porque várias delas a gente usa no nosso cotidiano, né? A tabela, como eu disse, desde criancinha, depois as sentenças, depois diagramas, depois gráficos, a máquina. Máquina é uma representação que eu acho que não há melhor para você analisar função inversa, por exemplo, né? E função composta. Muito bem. Agora, o Duval, que é o responsável pela semiótica matemática, já esteve no Brasil, aonde que ele se junta com Gerard Vergniaud, que também esteve no Brasil. Eu não lembro muito bem se ele ia muito a Recife ou ao Alagoas, eu tenho essa dúvida, eu acho que é Recife. E ele faleceu há pouco tempo, Gerard Vergniaud, há talvez 2 anos no máximo. O Gerard, ele basicamente, o criador dos campos conceituais, ele dizia o seguinte: quanto mais você conseguir falar sobre um objeto, mais você internalizou esse objeto, mais você domina esse objeto. E é claro, na medida que você tem vários signos que te levam a uma representação do conceito abstrato de função, você está trabalhando com a dobradinha Raymond Duval e o Gerard Vergniaud. Bom, agora, uma observação que não quer se calar. Adoro fazer esse tipo de mistério pelo seguinte: fórmula ou função? Acho que agora vai ficar muito claro onde eu quero chegar. Quando você escreve A igual a BH sobre 2, você está querendo dizer, olha, a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. Aí eu pergunto a você, isso é uma fórmula ou é uma função? Você está pensando nisso? A área depende da base da altura e é dada pela expressão BH sobre 2? Algum professor de geometria já escreveu esse treco assim? Por que ele usa como fórmula? Por que você não vê isso como função? Em que momento ser uma fórmula me basta? Em que momento ser uma função é relevante? Outro exemplo. Força de atração, né? Gravitacional. Constante G, 2 massas, distância R, né? Então essa é a fórmula da força de atração gravitacional. Eu aprendi isso como fórmula. Ou será que alguém aprendeu assim, olha, F, que é função de M1, M2 e R, é dada por... Ninguém aprendeu essa porcaria assim. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que tudo aquilo que é fórmula
pode ser visto sem função. Ou seja, eu vou fazer o gráfico de uma sentença, porque aquela sentença é uma fórmula que linka variáveis. Então, eu não preciso sobrecarregar o aluno, eu diria até melhor, é muito melhor que o aluno já tenha uma percepção do gráfico de um trinômio do segundo grau, do gráfico de uma reta, muito antes de estudar função afim enquanto função, porque vai passar batido. Em 1h30 você resolve o problema da função afim, porque você já trabalhou o gráfico. Vamos em frente. Função afim ou reta. Olha só, eu hoje trabalho nos extremos. Eu trabalho no ensino superior, gravo dezenas de cursos passaram já de dezenas de cursos para uma instituição de ensino, e trabalho com crianças. Quer dizer, em sala de aula hoje eu trabalho com crianças, do 2º ao 5º fundamental. E muitas vezes eu faço essa experiência. Eu desenho um triângulo, retângulo e tal, mas não boto essas letras todas não, nada de letra. E eu digo o seguinte, eu queria que você desenhasse um retângulo que fosse o dobro. Gente, a criança desenha um retângulo que é o dobro, é uma coisa fantástica. Agora eu quero que você desenhe um retângulo que é o triplo. Porque dobro e triplo, a criança já traz esse conceito da pré-escola, né? Até da família. Agora, olha que interessante, vamos imaginar que eu não esteja no 1º, nem no 2º, nem no 3º, que eu já esteja lá pelo 5º ano, onde é a primeira vez que se apresenta produto cartesiano para as crianças. Aliás, eu acho esse nome horroroso para as crianças do 5º ano, porque não se faz absolutamente nada com o plano cartesiano. E está lá, procurar na BNCC, plano cartesiano, qual é a primeira vez que a criança vê? No 5º ano. Ótimo. Aí eu pergunto o seguinte, se eu cortar esses triângulos, vai dar para encaixar esses triângulos? Ou seja, esses 3 vértices vão ficar alinhados? Então, olha que interessante. O primeiro triângulo tem uma certa forma. Eu mantendo a forma desse triângulo, mas dobrando os lados, mantendo a forma desse triângulo, mas triplicando os lados, na hora que eu juntar esses triângulos, A, B e C vão estar alinhados? Gente, então isso é a maneira mais natural de você introduzir y igual a AX. Ou seja, vou imaginar que eu tenho eixos cartesianos. Claro, por que esse treco está alinhado? Semelhança de triângulos. Muito bem. Então, se a base do meu triângulo for x, quanto vai ser a altura desse triângulo que tem a mesma forma que os anteriores? Bom, evidentemente, a conclusão a que a gente chega é o conjunto dos pares de reais x, y, que satisfazem a relação y igual a ax, possui como gráfico uma reta. Apurando a linguagem, o que é a solução de uma equação a 2 variáveis? É um par de valores, onde o primeiro a gente designa, seja lá pela letra que for, vamos supor que são x e y. Então, um par em que o primeiro elemento serve como abscissa, o segundo elemento serve como ordenada. E o que é o gráfico de um par ordenado? É o ponto do plano, cuja abscissa é o primeiro elemento do par, cuja ordenada é o segundo elemento do par. Só para refinar a nomenclatura. E o que é gráfico de uma sentença? É o gráfico do seu conjunto de solução. Ou seja, é o gráfico do conjunto de pares que satisfazem a sentença, que tornam a sentença uma proposição verdadeira. Muito bem. Então, y igual a ax, se eu for fazer o gráfico no plano cartesiano, é uma reta. Ora, então vamos fazer o seguinte, se x for 0, o y dá 0. Se x for 1, o y dá a. Então eu fico com uma coisa assim, né? Essas retas passam pela origem, e se o x for 1, o y é exatamente igual ao coeficiente da letra x na equação. Muito legal. Agora imagina que você, ao invés de entrar em sala e começar a sua função afim assim, você começa assim. Seja f de r em r, tal que f de x, etc.
Cara, vai horrorizar a garotada, não é verdade? Então, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Bom, agora vamos melhorar um pouquinho isso. Vamos imaginar y igual a meio de x. Bom, y igual a meio de x, o cateto em pé é a metade do cateto deitado, naquela figura anterior, né? Então lá vou eu. Se x é igual a 2, o y dá 1. Se x é igual a 3, o y dá 1,5. Se x é igual a 4, o y é igual a 2. Ou seja, eu não estou desenhando os triângulos, mas eles estão na minha cabeça, eu estou olhando para a figura, percebendo os triângulos. Agora vamos imaginar que ao invés da sua sentença aberta ser essa, a sua sentença aberta é essa daqui. Deixa eu fazer um parênteses que foi uma distração minha. O ângulo, você pode ou não, dependendo a quem a sua palestra está se destinando, omitir isso por enquanto ou não. Você escolhe. Mas vamos imaginar que a minha sentença aberta seja essa daqui. Y igual a meio de x mais 1. Poxa, então o meu y, que é a altura do triângulo, é engraçado, porque se eu for calcular, agora esquece triângulo, vou calcular o valor de y. Se o x vale 2, aqui o y está valendo 1, meio de x, mas eu vou ter que somar 1. Pô, se eu vou ter que somar 1, e aqui, se x for 4, eu vou ter que somar 1. Sobre 2 dá 2, eu vou ter que somar 1. Então, este y tem como valor este y somado a 1. Então, você está deslocando os pontos para cima de uma unidade. Ou seja, você transladou a sua reta. Então, se você possui já na sua cabeça y igual a meio de x, como é que é? Y igual a meio de x é cateto em pé, metade do cateto deitado, mais 1 eu subi essa porcaria. Ou seja, eu estou mostrando que qualquer equação da forma y igual a alguém vezes x mais alguém é uma reta. Agora imagina que eu subtraia 2. Bom, aqui o que vai acontecer? Se x é igual a 2, o y está dando 1. Mas eu não quero só dividir por 2. Eu quero subtrair 1. Então vai dar menos 1. Ou seja, eu estou descendo, subtraindo 2 unidades, o y anterior. O y anterior. Muito bem, eu vou ter uma reta paralela. Bacana isso, né? Bom, agora vamos imaginar a seguinte situação. Se eu tenho uma equação, uma sentença aberta, eu prefiro chamar de sentença aberta, y igual a x mais b, eu já percebi que na hora que eu for fazer o gráfico do seu conjunto verdade, de todos os pares que satisfazem essa geringonça, eu vou encontrar uma reta muito interessante. E aí, então, eu vou chamar de coeficiente angular o valor de A. Claro que se você já está tendo esse papo com alguém que já sabe o que é tangente, tranquilo, senão você não vai falar em ângulo. Você vai falar apenas quantas vezes o cateto vertical é o cateto horizontal e ponto final. Coeficiente linear já é uma coisa que você pode falar, porque não depende de coisas complicadas, né? É onde essa reta vai cortar o eixo vertical, porque a abscissa vai valer 0. Não tem dúvida sobre isso. Agora você já F de R, agora as coisas já ficaram mais felizes, né? Se você deu uma introdução para não incinerar o cérebro do seu aluno, não é verdade? Bom, agora olha só. Vamos olhar essa figurinha. Eu estou variando A, o A é positivo. Então, olha que interessante. X igual a 1, ó, x igual a 1, o y é igual ao A. Né? Ó, y igual a 4x, 3,2, 3. Então, A positivo, a reta forma um ângulo menor que 90 graus com a orientação positiva do eixo x. Né? Agora vamos ver o A negativo. Olha, o que eu acabei de fazer na verdade? Eu usei o GeoGebra, e o GeoGebra permite que você exporte como uma imagem dinâmica. Né? Então, isso na verdade foi feito e isso é uma imagem, né? Eu não estou com o GeoGebra aberto naturalmente. Vamos em frente. Eu, na verdade, vou querer usar o Desmos. Eu sei que a gente pode usar com certo conforto o Desmos no celular, né? Eu vou preferir usar o Desmos aqui no meu laptop, mas eu vou dar uma passada rápida como é que fica a cara.
acho até que quem está com o laptop eventualmente assistindo a aula, entra no Desmos, né? Ou seja, entra no Desmos. No meu caso já aparece logo essa geringonça toda, eu entro no Desmos e ele me mostra, no Desmos do celular, ele me mostra uma tela, onde provavelmente é a região do gráfico, me mostra uma linha de entrada de sentenças e um teclado. Bom, basicamente, o que acontece se você quer usar o Desmos? Você, se cadastrar, ele vai guardar na nuvem todos os gráficos que você criou, ou seja, todas as, entre aspas, funções que você inventou ou todas as sentenças abertas que você inventou, você pode salvar com o nome que você quiser, e quando você estiver logado no e-mail no qual você se cadastrou, ele já traz tudo da nuvem dele. Quer dizer, você não salva coisa nenhuma na sua máquina, está lá, no seu cadastro do próprio Desmos. O Desmos, na verdade, ele há uns anos atrás, ele era praticamente só uma calculadora. Hoje ele já está caminhando celeremente para sair no pau com GeoGebra. Ainda está difícil sair no pau com GeoGebra, mas de qualquer maneira, eu acho que para as crianças brincarem e os adolescentes brincarem, eu acho o Desmos, a calculadora do Desmos, a interface mais simples e natural. Bom, então se você clicar nos 3 pontinhos, você vai ver que ele vai mostrar o seguinte, ó, Carlos Nerhab, está aqui meu e-mail, porque eu já me cadastrei. No caso, se você pela primeira vez abriu o Desmos, provavelmente, se é que eu me lembro, está escrito cadastre-se, né? Para você criar essa conta no Desmos. Muito bem. Aí a seguir, você digita o que você quiser. É verdade que esse teclado, você leva um tempinho para se habituar, né? Ou seja, essas setas esquerda e direita é para você se deslocar na linha que você está digitando. Essa daqui é o backspace, realmente, e essa é para entrar. Então, por exemplo, se você digita X no teclado, no seu teclado, né? O seu teclado que eu digo do Desmos, e você escreve depois tecla em A2, ele vai entender que você quer elevar ao quadrado esse troço. Então ele vai colocar x ao quadrado. Mas você também pode botar o circunflexo, você está habituado a usar o circunflexo para elevar ao quadrado, ele vai escrever x ao quadrado do mesmo jeito. Bom, claro que a melhor maneira é a gente entrar no Desmos. Então eu vou fazer isso agora. E vou trabalhar essas 3 sentenças. Y igual a x mais b, y menor ou igual que a x mais b, y menor ou igual, aqui, vocês me perdoem, era para ser maior ou igual, eu me distraí, bola para frente. Então lá vou eu para o Desmos. Tá? Estou eu no Desmos, e eu vou começar fazendo o seguinte, eu posso escrever y igual a 2x, simplesmente. Ele já me traça o gráfico. Aqui, ferramentas, uma coisa que é útil é você botar maior de grande, né? Então ele aumenta um pouco a letra e a escala. Então lá está, y igual, eu não me toquei que o meu caps lock estava clicado. Bom, y igual a 2x. Ah, mas se você escrever, por exemplo, f de x igual a 3x, ele entende? Opa, peraí que entrou um igual a mais aqui. Ele entende? Claro que ele entende, mas eu não quero usar notação de função. Agora, olha só, e se eu quisesse variar esse A, esse coeficiente de x? Nesse aspecto, eu acho o Desmos mais natural do que o GeoGebra. Por exemplo, se você escrever A igual a 5, por exemplo, ele cria um cursor, que existe no GeoGebra. E aqui você pode dizer de quanto a quanto. Vamos supor que eu queira de menos 3 a 3. Tá? E agora eu boto filminho para tocar. Só que aqui eu não quero mais o 2, eu quero um A. E lógico, é muito mais interessante eu pegar esse cara e botar antes, que é um parâmetro, né? Então agora eu vou botar para tocar esse filminho, então o A está mudando e está lá rodando a reta com seu A variando de menos 3 a 3. É lógico que você diz, esse troço está rápido para caramba. Então entra aqui, ó, clica e diminui a velocidade. Ok? Então,
Aí está a minha reta, y igual a AX. Agora eu posso criar um ponto, por exemplo, ponto P, qual é a notação? P igual, vou colocar de abscissa 1 e de ordenada A. Então, olha que interessante, eu posso criar uma legenda se eu quiser, né? Posso criar uma legenda diferente dessa, quer dizer, ele pode colocar as coordenadas do ponto, ou eu escrevo uma legenda, ponto A ou ponto P. Agora, vamos um pouquinho adiante. Eu vou escrever aqui no meu Desmos, um outro parâmetro, B igual a 5 também, né? E vou colocar B de menos 3 a 3, por exemplo. E vou mudar a minha equação para y igual a x mais b. Então, notem o seguinte, eu vou botar o b para filmar, né? Para variar. Então, você nota que, espera um pouquinho que eu tenho que consertar, né? Porque eu coloquei o meu ponto P 1A. Só que se x igual a 1, agora o y é a mais b. Então, para fazer sentido, para ser coerente, né? Aqui tem que ser b. Tá ok? Muito bem. Então, agora eu vou botar o b para filmar. Então, você nota que a reta está subindo e descendo, como nós havíamos comentado. Eu posso fazer o seguinte, dar uma paradinha aqui, botar aqui igual a 1, e todo mundo sabe que vai ser uma reta a 45 graus, né? E botar o b para correr outra vez. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês? O software aplicativo gráfico, tipo Desmos e tantos outros, ele incentiva a criança e o adolescente a brincarem, a investigarem as coisas. Então, por exemplo, já aconteceu, né, de eu ver aluno escrever coisas do seguinte tipo. Quero ver se ele sabe traçar circunferência, x2 mais y2, igual a 4. Sabe traçar, né? Então, o bacana de você trabalhar com um aplicativo, com uma interface simples, é que você incentiva as crianças e os adolescentes a brincar com eles. Você pode criar desafios para eles, né? Bom, vamos voltar aqui ao nosso PowerPoint, porque agora eu quero mostrar como é que são as desigualdades, né? Aqui eu já tinha chamado a atenção que houve um equívoco, é maior ou igual. Vamos ver o que significa isso. Vamos fazer o seguinte, y maior do que ax mais b. Olha o que ele faz. Quer dizer, eu, na verdade, não preciso nem criar outra que ele superpõe, eu posso fazer aqui mesmo. Y maior ou igual, região acima da reta, é o que parece que ele está mostrando. Claro, porque se o seu y é superior ao ponto que está na reta, ou seja, se o y que você está pensando, deixa eu puxar esse b para cá, se você está querendo y, pontos cujo y são maiores do que o ax mais b, ora, os pontos cujo y é igual a ax mais b, está na reta. Se você quer que o y seja maior do que ax mais b, é a região do plano acima da reta. Agora vamos fazer uma outra igualdade aqui, desigualdade. Y menor ou igual, vou fazer de propósito uma equação específica aqui, menos 1. Então, esta reta tem coeficiente angular 3. O que significa isso? Significa que o cateto vertical é o triplo do horizontal, então é mais empinado. Agora, acontece que é menos 1, então da origem eu baixei uma unidade. Então, observa, esse ponto aqui, ó, ele está no menos 1 vertical. Na verdade, vou aumentar aqui um pouquinho. Então, aqui está no menos 1. Então, qual é a região correspondente? Se fosse um sistema de inequações, o que a gente chama que é a solução de um sistema de sentenças, de um conjunto simultâneo de sentenças? É a interseção dos conjuntos solução. E graficamente o que significa? A interseção dos desenhos associados
a esses gráficos de cada uma das sentenças que você utilizou. Então, nós temos aqui ó, a interseção e aqui. Esse bico, né, de triângulo que vocês veem aí, digamos assim. Bom, vamos agora voltar para nosso PowerPoint e tocar o bonde. Vamos agora fazer o seguinte. Os pontos do plano XY que satisfazem a tais condições determinam uma região do plano. Determine a área dessa região. Eu agora vou ficar no PowerPoint, tá? Não vou nem para o GeoGebra, ou perdão, para o Desmos, que fica como desafio, vocês brincarem com o Desmos para resolver parte disso no Desmos. Bom, y menor ou igual a 2x mais 1, eu vou pensar na igualdade, na reta. Vou traçar o gráfico, faço x igual a 0, y dá 1, faço x igual a 1, y dá 2, está lá minha retinha, na boa. Agora eu vou pegar menor ou igual, é a região que está abaixo da reta, naturalmente. Agora eu vou pegar o x mais y maior ou igual a 2. Vou pensar na igualdade, porque eu sei que isso é uma reta. Y maior ou igual que menos x mais 2, ou seja, y igual a menos x mais 2 é a reta. Ótimo. X igual a 0, y vai dar 2. E x igual a 2, y vai dar 0. Tem lá minha retinha. Agora, aqui é maior ou igual. Então, são pontos cujo y são superiores aos pontos que estão na reta, ou seja, acima da reta. Muito bem. Olha o que eu quero. Esses pontos que satisfazem a essas condições, ou seja, o conjunto verdade do sistema, determina uma região do plano. Vamos para a terceira. Menos 1 menor ou igual a x, menor ou igual a 2. Ou seja, eu estou pensando em todos os pontos do plano com abscissa entre menos 1 e 2. Não tem nenhum mistério, né? O x tem que ser maior ou igual a menos 1 e o x tem que ser menor ou igual a 2. Ou seja, lá vou eu, x maior ou igual a menos 1, à direita da reta x igual a menos 1, x menor ou igual a 2, à esquerda da reta x igual a 2. Então, eu vou ter essa região. Eu tenho que interceptar essas três regiões, né? Porque eu quero resolver graficamente o sistema. Então, eu vou ter isso. Interceptei os três, criei um triângulo. Vou mudar de página aqui e eu quero calcular a área desse triângulo. Olha que interessante, quais são os conceitos e o domínio que o aluno tem que desenvolver para resolver um problema desses. Quer dizer, primeiro um problema gráfico, a compreensão de que ele tem uma região que é delimitada pelas três desigualdades, e agora ele tem um pequeno problema de geometria para resolver, que é calcular a área desse triângulo. Observa o seguinte, eu tenho três pontos, né? Ponto P, ponto Q, ponto R. O ponto R é meio óbvio, né? Porque se você observar aqui, dá abscissa 2, né? Bacana. Mas, olha só, eu tenho um triângulo que eu posso considerar a base, o QR, e a altura, esse pedacinho aqui, que vai do ponto P até a vertical que contém QR. Ora, mas quem é essa distanciazinha entre o ponto P e o eixo vertical? É exatamente a abscissa desse ponto. Mas esse ponto está na interseção de quais retas, né? Da reta azul e da reta bordô, digamos assim, né? Ou seja, desta reta e desta reta. Então, eu tenho que resolver esse sistema. O sistema é ridículo. Só substituir y lá de baixo que você vai descobrir que o x é igual a 1/3. Então, a altura do meu triângulo vai ser 2, que é a abscissa de Q e R, menos 1/3. Né? Então, a altura vai ser 5/3. Acabou. A área do triângulo, base vezes a altura, sobre 2. Então, eu insisto, trabalhar com aplicativos promove, quando você incentiva, a descoberta, né? Então, antes de você ensinar trinômio do segundo grau, vamos fazer uns gráficos, vamos ver como é que essa coisa funciona. Depois você vai para o algebrismo, para a fatoração, etc, etc. Mas brincar com a geometria da figura é absolutamente essencial. Eu vou pular esse exercício porque é mais ou menos a mesma coisa, tá? Eu vou liberar o PowerPoint com isso, mas eu quero chamar a atenção para esse. O sistema de desigualdade, blá, 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 define subconjunto A do plano cartesiano. Se o ponto PXY é um ponto dessa região,
qual o maior valor possível para x mais y. Eu já tracei aqui, eu não quero nem ir para o Desmos, porque não é necessário. Veja, eu tenho duas desigualdades, né? Ou seja, eu vou acabar, olha, abaixo dessa reta, x maior ou igual a zero, y maior ou igual a zero. Então a região que eu quero é essa pintada de azul. Aí eu quero que você me diga o seguinte, para os pontos que estão nesta região, qual é o maior possível valor para x mais y? Agora presta atenção, x mais y igual a 2 não são pontos de uma reta? X mais y igual a 3 não são pontos de uma reta? Mas eu sei que reta é essa. X mais y igual a 1 é uma reta manjada. Olha só. X mais y igual a uma constante. O que vai ser isso? Ué, se x for zero, o y é k. Se y for zero, o x é k. Então eu vou ficar com uma coisa assim, ó. Se o k for 1, x mais y igual a 1 vai ser essa reta aqui que faz 135 graus, né? Porque ela é paralela à bissetriz dos quadrantes pares, não é verdade? Bacana. E x mais y igual a 2, o que vai acontecer? Opa, a reta vai um pouquinho mais para cima. Opa, x mais y igual a 3. Ah, então que legal. Essa reta, ela está se deslocando paralela a si mesma, porque eu só estou mudando o valor de k. Então, vou reformular a pergunta. Se o ponto P é um ponto dessa região azul, qual é o maior possível valor para x mais y? Ah, então eu estou procurando um ponto desta região em que a reta esteja o mais afastada possível, mas ainda tocando nessa região. Ou seja, imagina só, esse ponto, ó, esta reta, que é, na verdade, 5, 5, vai passar exatamente por esse ponto. Então, você tem que deslocar essa reta na paralela até ela pegar o ponto mais longe da origem, digamos assim, mas que esteja na região dada. Esse problema ingênuo, quase que acadêmico pelos dados, é um problema de programação linear, né? Se você está trabalhando com os seus alunos, em algum momento, né, mistura de... Como é que se chama? Oh, meu Deus do céu! A ração, né? Desenvolvimento de rações que tem que ter tanto de proteína por quilo, etc. E tal, você vai cair num problema de programação linear. Vai cair num sistema de desigualdade dessa natureza. Vamos em frente. Ainda Desmos. Agora eu quero brincar com o trinômio de segundo grau. Ou seja, o que eu estou querendo mostrar para vocês é exatamente o seguinte, eu não vou salvar esse troço, eu vou fazer o seguinte, tá legal, vou salvar, chamar de x e vou, novo gráfico. Agora eu vou fazer o seguinte, A igual a 3, B igual a 3, C igual a 3, C igual a 3, e aí lá vou eu mudar aqui esses valores. Eu vou botar de menos 3 a 3, de menos 7, menos 7 a 7, e o C vou colocar de menos 20 a 20. E agora eu vou escrever o meu y. Estão percebendo? Eu não estou dando bola para f de x igual... Eu estou querendo desenvolver a cognição gráfica do aluno e não usar aquela verborragia que envolve o conceito abstrato de função. Y igual a ax ao quadrado. Aqui um detalhe, se você não lembrar de andar para a direita, ó, mais ele vai continuar. Se você estiver aqui, ó, perdão. Gozado aqui ele foi, porque ele já imaginou o expoente inteiro, agora eu dancei. Eu pensei que ele fosse manter, por exemplo, se eu coloco aqui U, ele mantém em cima.
Mas se eu escrever simplesmente mais, como eu tinha escrito, só para não passar despercebido para vocês isso, né? Eu estava aqui em cima, né? Quando eu digitei o mais, ele realmente desceu porque ele sacou que eu queria continuar a expressão. Ou seja, já uso uma certa inteligência. Então, muito bem, aí está a minha parabolinha. Agora, se eu fizer o avariar, ela vai abrindo, desce e vira ao contrário, porque virou negativa, né? Ó, vou diminuir um pouquinho aqui a velocidade. Agora, vou parar nesse valor, tá? Vou parar nesse valor. Veja bem, o que é esse C? O y igual a x2 mais bx depende do x, mas esse C não. Então, por exemplo, se eu colocar aqui o C igual a 0, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui a expressão ax2 mais bx, o C é 0. Então, aqui está o ponto de maior altura. Ah, então essa parábola apresenta um máximo. Ah, que interessante. Então eu vou fazer o seguinte, eu agora vou deixar o C igual a 0 e vou mexer no A outra vez. Está meio lerdo demais, né? Então vou aumentar um pouquinho aqui a velocidade. Tá. Ainda assim ela continua se alargando e tal, né? E subindo um pouquinho. Olha que interessante. Agora eu vou fazer diferente. Vou deixar o A parado. Deixa eu ver num lugar bom aqui. E vou brincar com C. Claro que eu estou subindo e descendo, né? Subindo e descendo essa parábola. Vou criar aqui um ponto, P igual 0C. Eu exagerei aqui na conta, né? Deixa eu diminuir um pouco isso. Ó. Esse é o ponto P. 0 de abscissa, C de ordenada. Bom, então é lógico, deixa eu parar esse cara aqui um pouquinho, você observa que há dois pontos onde essa expressão do segundo grau, você tem duas abscissas para ordenada 0. Ou seja, essa curva, esse gráfico, corta o eixo do x em dois pontos. Ah, é aquela situação que a gente já estudou lá no 9º ano e tal, né? São as duas raízes. Ah, mas é legal, porque se o meu C, por exemplo, é menos 10, esse gráfico não corta. Ah, então há situações onde o trinômio do segundo grau não tem raízes. Então percebam como é 1 milhão de vezes mais fácil você trabalhar com um aplicativo que você pode ter no seu celular, né, e projetar eventualmente para os seus alunos, ou se você está num laboratório de informática, né, e eles próprios, caso tenham celulares, pode usar se você assim o determina, conseguem ter uma percepção mais dinâmica do estudo dos gráficos, né, obviamente de funções, que é uma coisa que no meu tempo era extremamente trabalhoso. Extremamente trabalhoso. Eu quero chamar a atenção de vocês que eu não tinha nem máquina de calcular de mão quando eu fiz engenharia. Eu me formei em 1969. Eu tinha uma régua de cálculo. Quando eu estava no meio para o final da engenharia, é que surgiram as máquinas de calcular de mão, mas que custavam uma baba de dinheiro. Hoje qualquer camelô vende uma máquina razoável de calcular por 10 merréis, 5 merréis, não é verdade? Então, para nós fazermos gráficos, era uma coisa muito mais complicada, era no papel quadripapel milimetrado. Gente, a gente já está com inteligência artificial. Nós não vamos tirar proveito, pelo menos dos aplicativos que já me permitem facilitar o desenvolvimento da cognição infantil e juvenil. Então, é por aí que a gente anda. Vamos em frente. Vamos olhar esse problema. A figura exibe uma região delimitada por um arco de parábola escrito em um retângulo. Sabe-se que uma região desta natureza possui área igual a 2/3 da área do retângulo que a envolve. Assim, calcule a área da região delimitada pelas desigualdades. Também não vou para o Desmos. Fica como ideia vocês irem para o Desmos.
eu vou fazer aqui no PowerPoint mesmo. Bom, essa dupla desigualdade são duas. O y é maior ou igual a x2 e o y é menor ou igual que 8 menos x2. Eu já percebi que quando esse a, que é o coeficiente de x2, é positivo, a parábola é assim. Tem o bico para baixo e o vazio para cima. O vazio é chamado de concavidade, né? A gente sabe disso. E essa outra é o contrário. Então lá vou eu. Duas parabolinhas, vou dar valores a x. Aí, claro, bem marota essa coisa, né? Olha que coincidência, para x igual a menos 2, deu 4 aqui e 4 aqui. Para x igual a 2, deu 4 aqui e 4 aqui. Ou seja, essas são as minhas duas parábolas. E eu quero a área determinada por essa região, que na verdade é o dobro da região laranja aqui embaixo. Ora, se ele me diz que é 2/3, eu tenho a largura e a altura, acabou. O dobro, né? Perdão, 2/3 de 4. Ah, aqui tem um erro, né? Aqui faltou multiplicar por 2. Ele perguntou a área. Realmente, aqui faltou multiplicar por 2, certo? Porque a de baixo, a área de baixo é 2/3 de 4 de altura por 4 de largura, ok? Muito bem. Continuar aqui. Agora eu queria chamar a atenção de uma coisa que metade todo mundo entende e é muito fácil. Quando eu tenho o gráfico de uma função e eu digo, não, agora eu quero uma outra função, que é ela mais 5, ela menos 5. Então você sabe que você subiu ou desceu o gráfico da função anterior, né? Vimos isso. Mas agora eu não quero fazer ela subir ou descer. Eu quero que o x mude. Olha que interessante. Eu tenho uma função, ou tenho uma expressão, e vou criar uma outra que depende da anterior. Vamos então para o Desmos. Vamos imaginar a seguinte situação. Aliás, vou fazer diferente. Vou para o Desmos, não. Dada a função quadrática f, definida por f de x igual a x2 menos 3x mais 1, e a função g, definida por g de x igual a f de x menos 1, determine a abscissa do único ponto de interseção dos gráficos de f e g. Então, olha só. O que eu quero que vocês percebam, e vai ser simples perceber. Vamos pensar na função f. Então, eu tenho a função f, se eu fizer x igual a 0, y vai dar 1, o y do f. Mas se eu quiser calcular g de 1, vai ser o f de 0. Então, eu vou ter que olhar a f para saber qual é o y do x igual a 0. Porque o y do x igual a 0 na f vai ser o y do g de 1. Ah, que interessante. Então, por exemplo, se eu tiver um x aqui qualquer, por exemplo, 4,9, eu quero saber qual é a altura, qual é o y desse ponto na parábola verde, que eu sei que esse troço vai ser uma parábola. Ah, então eu vou ter que fazer o seguinte. Ah, é 4,9? Eu vou ter que andar para trás 1, lá para o 3,9, porque 4,9 menos 1 vai dar 3,9, e aí eu vou ter que descobrir qual é o y lá da minha função azul. Ah, então o meu g de 4,9 é o f do 3,9. Ah, então eu jogo esse cara para cá. Ou seja, eu não sei que ponto é esse, faço uma abstração que eu não tenho o gráfico verde, né? Eu quero saber que valor é esse. Ah, se você está aqui no 4,9, vai para o 3,9, vê na azul e volta para cá. Ah, então esse é o ponto. Então você está deslocando a sua curva horizontalmente. E nesse caso, claro, estou olhando para o Desmos enquanto print screen dele aqui. Fica claro que é x igual a 2. Você tem uma simetria aqui, né? Muito bem. Ou seja, f de x menos a, eu estou deslocando a função f para a direita, num valor a. Claro que f de x menos alguma coisa, de mais alguma coisa, eu vou deslocar para a esquerda. Bem, consultado o tempo, eu percebi que está na hora de interromper.
Mas ainda há alguns exemplos que eu gostaria de apresentar a vocês em outro eixo. Não no eixo do uso das ferramentas para a gente desenvolver a cognição gráfica, né, junto aos nossos alunos, mas no outro departamento do uso de função, que é a minha segunda crítica à questão do uso de função no ensino médio. A gente não ensina o aluno a abrir o Kengo e trabalhar com funções que não sejam de R em R. Porque lá no quinto ano, no sétimo, se não me engano, no sexto, você tem simetrias, né, translações, e nós podemos representar uma função de R2 em R2 descrevendo algebricamente o que significa uma translação, o que significa uma simetria com relação aos eixos. Claro, se você está numa turma em miíta, você vai ver rotação de qualquer jeito, simetria com relação a qualquer reta, mas há várias situações, inclusive uma... Eu vou gravar essas duas situações para vocês, para abrir um pouquinho a cabeça, porque a gente pode trabalhar a abstração, onde função passa a ser simplesmente um relacionamento entre objetos, que podem ser completamente diferentes, né? Universos diferentes. Mas eu queria encerrar agradecendo a vocês e dizendo que eu gosto sempre de reafirmar isso, né? O IMPA, ele faz parte da minha vida. Primeira vez que eu pisei o IMPA, eu devia ter 20 anos de idade. E o IMPA ainda era, aqui em Botafogo, no Rio de Janeiro, na esquina da rua São Clemente com Sorocaba. Acho que poucas pessoas do IMPA, evidentemente, têm a minha idade, podem se lembrar disso. Depois, o IMPA foi para Praça Tiradentes, um lugar famoso no Rio de Janeiro, um monte de livraria, de sebos naquela região. Eu estou falando de alguns aninhos atrás. E depois o IMPA veio para cá, bem depois o IMPA veio para cá. E lá nesse casarão, o grande barato, um saudosismo meu, vocês me perdoem, mas isso é história, a gente gostava de brincar, de pisar bem firme no chão, porque o assoalho rangia. E as meninas morriam de medo, porque a gente estudava à noite lá também, né? Então, você imagina você num casarão, na Praça Tiradentes do Rio de Janeiro, com o ranger do assoalho. Parecia um filme inglês de terror, né? Mas era uma época maravilhosa, e os 2 primeiros cursos que eu fiz formalmente pelo IMPA, o certificado foi assinado em máquina de escrever. Foi datilografado, foi com Luiz Adalto, um deles, que nos deixou há pouco tempo, e Otto Engler, em álgebra, foi um dos cursos que eu fiz. Então, realmente, o IMPA tem outras características, além dessas que eu contei de saudosismo, porque o Eduardo Wagner eu conheço há mais de 35 anos, foi ele que entregou a medalha de prata que meu filho ganhou na Olimpíada, e o Paulo César, nos conhecemos há 50 e muitos anos, porque ele foi meu professor e eu fui professor dele. É claro que eu sou muito mais velho que ele, para ele não ficar zangado, eu sou muito mais velho que o Eduardo Wagner, antes que eles fiquem zangados comigo. Mas eu quero lembrar que se eu tiver a oportunidade de estar aqui no ano que vem, em janeiro, vai ser um prazer, porque eu estarei comemorando os meus 80 anos junto de vocês. Um beijo para todos.